Apocalipse 2. Versículo 12 até o 17. Apocalipse 2, do 12 ao 17. Diz assim, o André cobrindo ali, ou era ali que estava cobrindo ela mesmo. Diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa série de cartas de Jesus, e nós já falamos isso, foram escritas para cidades que existiram. Nenhuma dessas igrejas que receberam essas cartas existem até o dia de hoje. Conforme o tempo foi passando, elas foram morrendo. E aqui talvez seja interessante a gente perceber um detalhe, tá? Igrejas nascem, crescem e com o tempo morrem. E algumas igrejas seria mais interessante morrer do que ficar lutando contra algumas coisas que já não teriam mais sentido ou significado, né? Então, quando eu começo a olhar para essa igreja, e essas igrejas de uma maneira geral, a gente começa a perceber que elas morreram, simplesmente não tem mais. Das 7 e mais algumas por aí históricas morreram. Não existem e não caminham mais por aí. Em especial, Pérgamo, que é a igreja que nós estamos pensando hoje, quando a gente pensa na época que ela recebeu os escritos e tudo mais, ela era a capital romana na Ásia. O que isso significa? Todos os detalhes que precisavam ser resolvidos dentro daquela região do Império Romano, era lá em Pérgamo que eles resolviam, que eles trabalhavam, que eles agiam, que eles atuavam. Era um centro de comando. Em Campinas a gente tem algo um pouquinho parecido com isso, né? Você tem a prefeitura de Campinas e você tem as subsedes. E Pérgamo era uma subsede do Império Romano ali, né? Em Pérgamo tinha um templo, que era o templo Esculápio. André, você já ouviu falar desse camarada aí? Esculápio. Esculápio é o deus da cura, dentro do pensamento romano. E lá em Pérgamo tinha um templo de adoração a esse camarada aí, né? Então, era uma cidade idólatra, como a maioria das cidades que nós temos visto, com exceção do povo cristão que vivia ali, né? Pérgamo, vocês imaginam qualquer coisa que surge a partir de Pérgamo? Alguma ideia, algum pensamento, sim? Foi na cidade de Pérgamo que eles inventaram o pergaminho. Então eles inventaram o pergaminho e faziam manufatura do pergaminho. Por isso tem o nome pergaminho, né? Por causa da cidade de Pérgamo, tá? E na cidade de Pérgamo também tinha uma biblioteca real. Então era uma biblioteca enorme com os moldes daquele tempo, daquela época e tudo mais, tá bom? Bom, pensando em tudo isso, Jesus escreve para um povo que vivia como igreja ali, né? Que caminhava como igreja.
E talvez a gente não tenha falado sobre isso, mas é importante nós frisarmos. Quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre igreja, talvez a gente pense igreja nos moldes da nossa igreja, né? A gente pensa numa igreja grande, com bastante pessoas, com várias estruturas funcionando. Mas não era exatamente como a igreja funcionava ali naquela época. Na verdade, a igreja era bem minúscula ali. A igreja, se tivesse no máximo 10 a 15 pessoas, era muito. E já era considerada igreja, né? Só um detalhe, não é? É uma constatação e não uma crítica, mas para a gente organizar a igreja presbiteriana, a gente precisa ter 3 coisas básicas. Sustento financeiro, homens dispostos a serem líderes, presbíteros e diáconos, então a questão financeira, a questão da liderança e a questão do espaço, né? O local de reunião. Naquela época, no período do primeiro século, não era esse o parâmetro. O parâmetro era um grupo de pessoas reunidos, era uma igreja. Então, se eles se reunissem na casa do Joãozinho, lá em Pérgamo, era considerado igreja. Um pouquinho diferente do que nós pensamos hoje, né? Nós pensamos em estrutura, pensamos em prédio, pensamos numa organização eclesiástica, coisa que naquela época não existia, não tinha. Tá? Então, a gente tem que lembrar um pouquinho disso, né? Para a gente não ficar pensando e sonhando em grandes modelos e tudo mais. Tanto que, estruturalmente falando, não poderia ter algo nesse sentido, porque a igreja estava sendo perseguida, né? A igreja era considerada, o cristianismo era considerado uma superstição, não era considerado uma religião. Se era considerado uma superstição, tudo aquilo que era superstição dentro do Império Romano, eles perseguiam porque poderia gerar e produzir rebeliões. Então eles queriam controlar tudo isso. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus se preocupa em falar, mencionar, ensinar, escrever para um grupo minúsculo de pessoas. Não é uma multidão de pessoas. São poucas pessoas que Jesus está prestando atenção e que está trabalhando, cuidando, agindo, operando. Se eu olho um pouquinho mais para os pontos que eu marquei aqui, o primeiro ponto que eu marquei é assim: Jesus tem e sustém a palavra dele. A espada de 2 gumes já é uma figura usada em Hebreus, também é uma figura usada já aqui em Apocalipse para falar da Bíblia. Jesus tem a palavra e sustenta a palavra dele. Então, ele tem e sustenta a palavra dele para um grupo pequeno de pessoas, não é um grupo grande. E às vezes nós ficamos assim: eu quero pregar para multidões, eu quero falar para multidões, ou alguma pessoa queira tocar para multidões, quando o que mais importa no reino e na igreja é ensinado e ministrado, às vezes, no 1 a 1, no pouco a pouco, e não no muito. É ensinado em pequenos grupos, em grupos que vão absorver aquilo, entender aquilo e se apropriar daquilo. Por isso que nós defendemos a ideia de célula, que é um grupo pequeno. E diria eu que depois dessa Covid-19 seria interessante a gente até, em vez de 5 até 15 pessoas, até restringir isso, né? Quem sabe de 5 a 8 pessoas numa casa, né? Seria um número ideal para a célula. E as igrejas, provavelmente, naquela época, eram em torno disso, não eram muitas pessoas. Bom, quando eu começo a pensar nisso, e eu começo a pensar na palavra, eu começo a pensar que esse Jesus que tem e sustenta a palavra, ele entrega a palavra para a igreja. Por que é importante nós mencionarmos isso? Primeiro, se Pérgamo tinha uma biblioteca naquele local, o que Jesus está dizendo é que a palavra mais importante não estava na biblioteca oficial de Pérgamo, mas estava com ele. Por isso que ele tem a espada de 2 gumes. E por isso que ele sustenta a espada de 2 gumes. Poderia ter naquela biblioteca toda a filosofia grega, todo o pensamento romano, toda a cultura persa, assíria, todos os livros escritos até aquele período. Mas se não tivesse a palavra de Jesus, seria tudo vazia. É mais ou menos isso que nós temos que entender na nossa vida. Nós podemos ter todo o conhecimento do mundo, mas se a palavra de Jesus não estiver conosco, não adianta nada. Porque é a palavra de Jesus que ganha destaque,
força e relevância no tempo necessário, no tempo propício. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu fico pensando, primeiro, você tem uma biblioteca? Segundo, uma mini biblioteca, então. Segundo, você tem a palavra de Deus? Pastor ou presbítero? Quando a gente começa a olhar para isso, nós temos a palavra de Deus guardada conosco, nós temos essa espada de 2 gumes guardada conosco, nós temos protegido isso dos ataques das pessoas à nossa volta. Por que eu estou pensando na palavra, né? Naquela época a Bíblia não tinha o cânon fechado, né? Isso que nós temos como Antigo e Novo Testamento não estava completo ainda. Isso só vai acontecer anos depois. Mas eles já tinham porções da Escritura que eles iam guardando. E é interessante que eles começavam a decorar aquilo para não esquecer. E quando eu começo a pensar em tudo isso, eu começo a pensar assim, se eu perguntasse, você conhece a história bíblica? Não estou falando os personagens como um todo, mas se você resumisse a Bíblia, em 2 minutos para resumir a Bíblia, você conseguiria? Você conseguiria falar assim, o Pentateuco fala a história da criação de Moisés e do povo de Deus sendo formado. Depois você tem os livros históricos que vão falar do período da entrada na Terra Prometida, dos reis de Israel. Depois você tem os Salmos, que vai ser um resumo de tudo isso. Depois você tem os profetas, os maiores e os menores. Daí nós chegamos no Novo Testamento. Os evangelhos, que é Jesus, as cartas de Paulo, depois as cartas gerais e por fim o Apocalipse. A gente poderia resumir a Bíblia assim, de uma forma simples. A gente precisa voltar a isso, né? Nós já fomos conhecidos como presbiterianos, como um povo de palavra, né? De guardar a palavra, de viver a palavra. E nós precisamos retomar um pouquinho disso, né? Retomar um pouquinho disso. E é interessante que eu gosto da palavra, a expressão palavra, em 3 aspectos. Eu sempre, quando eu vou falar palavra, eu lembro disso. O primeiro é a palavra escrita, a Bíblia. Isso você tem. Segundo, alguém marca o tempo aí para mim? O segundo é a palavra revelada, encarnada, né? Essa palavra é Jesus, né? A gente precisa dele. E nós ainda temos uma palavra do Espírito que fala aos nossos corações, que é o final do capítulo, né? Na verdade, o final de todas as cartas ele termina assim. Então, é interessante perceber que Jesus tem e sustenta essa palavra, guarda essa palavra, preserva essa palavra. Segundo, Jesus sabe, conhece e vê o perigo à nossa volta. É interessante que ele vai falar que o povo está no trono de Satanás. O que é o trono de Satanás? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um trono de Satanás. Tudo aquilo. Então não é só o templo Esculápio. Era tudo aquilo que estava tomando o local de Deus é um trono do diabo. É interessante que o Calvino, João Calvino, dizia o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Se a gente pegar a linguagem do João de Apocalipse, não João Calvino, ele diria o seguinte: o nosso coração é uma fábrica para produzir tronos para Satanás. E constantemente nós fazemos isso. Constantemente nós agimos dessa forma e construímos tronos para Satanás à nossa volta. E é interessante que Jesus está vendo esse perigo. Jesus está vendo a nossa tendência de fazer e agir assim. Jesus está vendo como nós podemos nos agir e como nós podemos agir e nos portar de tal maneira de permitir que Satanás controle a nossa vida, né? Quando eu olho para isso daqui e quando eu olho para Satanás, me vem essa ideia de alerta, de perigo. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: fica vigilante, fica alerta. Há coisas à sua volta que aparentemente são inofensivas, mas no final das contas não são. Satanás é o nosso inimigo. Eu não sei se o André ali vão lembrar, mas o Ricardo Mota, quando ele veio pregar para casais aqui em Montemor, ele usou uma expressão assim: o inimigo das nossas almas. Ele falava o tempo todo assim do diabo, né?
Porque verdadeiramente o diabo é nosso inimigo, Satanás é nosso inimigo. Satanás é contrário às coisas de Deus e é contrário a nós. Se nós entendemos que nós somos de Deus, lembrei do nosso irmão Lázaro, né? Se nós somos de Jesus, se nós verdadeiramente somos dele, nós somos inimigos do diabo. O diabo é o nosso inimigo. A Lili gosta, né, dessa música, sabia? Mas isso é verdadeiro, né? A Escritura fala, lá em Pedro, que o diabo ele é como um leão ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Então, é interessante a gente perceber que nós estamos cercados de coisas que podem nos derrubar a qualquer momento. E eu não estou falando em derrubar de que você vai perder salvação. Não é isso que está em questão aqui. Em momento algum, Jesus falou isso. A questão é que pode nos derrubar no sentido de nós sairmos daquilo que Deus nos chamou para viver e para fazer. É isso. Então, Jesus sabe, conhece, vê o perigo à nossa volta. Mas olha só, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, há um contraste aqui. Há um porém nesse lugar. Há um entretanto aqui. E o entretanto é: Jesus vê a fidelidade ao nome de Deus. É exatamente isso que ele diz, né? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. É interessante a gente perceber isso, né? E é interessante como esse texto dá importância para nome. É interessante, ele fala do nome de Deus, depois a gente não negar o nome dele, e depois fala que nos dará um novo nome. E toda vez que a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente começa a perceber que nome é uma coisa que, conforme Deus vai agindo, vai mudando na vida das pessoas. Por exemplo, era Abrão, passou a ser Abraão. Era Sarai, passou a ser Sara. E assim por diante, né? Era Simão, passou a ser Pedro. Deus vai trabalhando essa ideia de novos nomes, né? Então, eu acho interessante a gente perceber, primeiro, uma questão de fidelidade. Primeiro, uma questão de fidelidade. O quanto que nós precisamos ser fiéis. Fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus. Fiéis à palavra que nós já recebemos, que Jesus nos concede. Fiéis à igreja que nós fazemos parte. Fiéis ao evangelho, simplesmente. Quando eu fico pensando nessa ideia, me vem a questão de fé. Fé é o firme fundamento dos fatos que ainda não se veem. Hebreus capítulo 11. Um teólogo já disse que fé é um salto no escuro. Nós não sabemos o futuro, não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos fé. Nós não temos a certeza de tudo que vai acontecer no amanhã. Nós sabemos que no final da história a igreja vence. Mas é interessante a gente perceber isso. Quando eu olho para essa questão, eu me lembro também do Pai Nosso, né? Ele fala assim: santificado seja o teu nome. Então, quando nós permanecemos fiéis a Deus, nós santificamos o nome dele. Santificamos o nome dele. O texto faz menção de um camarada, o nome dele é Antipas. Minha fiel testemunha foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Esse camarada Antipas era o pastor da igreja em Pérgamo. E provavelmente, quando ele morreu, a igreja ficou alvoroçada. E se talvez fosse em outros locais, provavelmente eles não permaneceriam. Mas eles permanecem apesar disso. O interessante é perceber como que esse Antipas morreu. Ele foi cozinhado vivo. Ele foi colocado dentro de um bezerro de ouro. Fizeram uma fogueira embaixo, na região da barriga, e cozinharam ele dentro desse bezerro de ouro. Foi uma morte extremamente cruel para a época. Por quê? Porque ele continuou sendo fiel a Deus. Mas, nosso tempo é, André? 2 minutos. 2 minutos.
Então, eu vou continuar aqui, mas o próximo ponto, daí acho que vai parar, daí eu chamo de novo, tá bom? Eu achei que ia terminar já. Não dá não, ainda tem alguns pontos ainda. Quarto, Jesus repreende as pessoas pelos seus erros. Quando Jesus repreende alguém, a intenção de Jesus é gerar santidade, é produzir santidade. E o povo estava incorrendo em dois erros. Dois erros. Primeiro, eles estavam seguindo o ensino de Balaão, e Balaão tinha ensinado, vocês lembram da história de Balaão lá no Antigo Testamento? Ele é um profeta contratado para profetizar contra o povo de Deus. Tá? Então, em outras palavras, ele estava enganando o povo de Deus. Ou melhor, enganando as pessoas contra o povo de Deus. Balaão, e também tem um outro detalhe de os nicolaítas. São os dois erros. No fim das contas, o que vai acontecer dos erros dele é o seguinte: eles vão se voltar para banquete a ídolos, imoralidade sexual e cair no ensino de falsos profetas. São esses três os erros aqui. O que Jesus está entendendo? Que quando nós caímos nesses erros, nós perdemos a nossa caminhada de santidade. E é interessante a gente falar por santidade, porque nós somos um povo que diversas vezes somos acusados de falta de santidade. As pessoas falam que nós temos uma fé leviana, não levamos a sério uma busca por santidade, fugir do pecado, o que isso é um erro. Nós entendemos sim que nós devemos ser santo como o nosso Deus é santo. O fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus significa que Deus é santo. E, portanto, quando nós, como seres humanos criados, também somos chamados a viver essa santidade. Expressarmos essa santidade. O James Bryan Smith diz que a melhor identidade que nós deveríamos falar a respeito de nós é que nós somos santos. Isso não significa que a gente não lute mais contra o pecado. Claro que lutamos, tá? Nós somos pecadores, sim. De onde eu estava? Então, geralmente nós somos acusados de não viver ou não buscar uma vida de santidade. Mas isso é uma falácia, uma mentira. Porque na realidade a gente tenta viver sim santidade, a gente prega sobre santidade sim. Não é porque a gente não tem um slogan assim, santidade ao Senhor, como uma outra igreja tem aí, que a gente não pregue sobre santidade de vida. Né? Pregamos sim, queremos viver sim sobre santidade de vida. Quando eu começo a pensar um pouquinho nos erros daquela igreja, no que eles estavam ouvindo, banquete a ídolos e imoralidade sexual, eu tenho que lembrar que naquele templo, ao Deus da cura, eles faziam verdadeiros bacanais. O que é isso? Eram verdadeiras orgias, em que existiam prostitutas cultuais que estavam lá para se relacionar com os homens que aparecessem, em cultos pagãos. Isso era muito comum lá. Só que tinha um detalhe. Os cristãos tinham que trabalhar. E muitos deles trabalhavam nesses cultos, servindo a comida e, consequentemente, comendo a mesma comida, e participavam por estar no ambiente. Então, o que Jesus está dizendo é: não se preocupe com seus empregos, saiam dessa vida falsa e que não leva à santidade. É isso que ele estava falando. O desafio era enorme para aquelas pessoas, era um meio de sobrevivência para muitos deles. Mas a ideia era combater isso, combater esses erros. O que Jesus está dizendo é: o mais importante é uma vida comigo e não o teu sustento, porque o teu sustento eu darei. Né? Vocês lembram de Mateus 6? Nós pregamos recentemente na igreja Mateus 6. As aves dos céus, os lírios do campo e tudo mais, tá bom? Deus sustenta todos eles e nos sustenta também. Sexto, que eu quero caminhar para o final aqui. Sexto, Jesus chama os seus ao arrependimento. Esse é mais um que aparece o termo arrependimento, versículo 16
Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus nos chama constantemente ao arrependimento, e ele repete várias vezes a ideia de arrependimento, porque tem um ponto interessante do arrependimento que às vezes nós pensamos que ele não existe, mas ele existe. Arrependimento é algo que você faz não uma vez, mas várias vezes na sua vida. Algumas pessoas gostam muito de falar: eu não me arrependo de nada na minha vida, eu só me arrependo do que eu não fiz, eu quero viver uma vida sem arrependimentos. E daí ele se entrega para a bebida, se entrega para o sexo e para várias coisas nesse sentido. No fim das contas, no fim da vida, essas pessoas vão se arrepender sim. Várias pessoas colocam a cabeça no travesseiro, amarguradas, azedas, angustiadas, porque quiseram viver uma vida leviana. E no fim das contas, o ser humano não foi criado para isso, mas para ser santo. Por isso que arrependimento é algo que sempre a Bíblia enfatiza, para que a gente volte ao Senhor e abandone essa vida de pecado, para que a gente possa viver uma vida plena. E é interessante que Jesus disse que vai vir e ele vai pelejar com a espada de dois gumes, com a palavra. E algumas pessoas pensam assim: Jesus vai sair matando as pessoas por aí. Não. O que Jesus trabalha conosco é por meio da palavra. Ele vai de novo ministrar a palavra ao coração das pessoas. Esse é um Deus de amor. Um Deus que volta e meia nos lembra da palavra dele. Nos lembra do que ele deseja falar a nós. Ele dá tanta ênfase. Olha o construto. Ele está falando: sejam santos. Para você ser santo, você precisa se arrepender do seu pecado. Mas não é só o se arrepender do seu pecado. Você tem uma outra doutrina aqui, que é a doutrina da fé. Você só pode se arrepender se você crê que Jesus é verdadeiro e real. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Daí você tem fé nele e você pode se arrepender. E daí a santidade. Olha o ciclo que aparece ali. Mas ele vai continuar nessa ideia de santidade. Ele vai falar no final assim sobre a pedra branca com o nome. É interessante como culturas por aí tentam desvirtuar até isso, né? E pegar pedra branca para ver futuro, coisas nesse sentido, né? Ou para usar em feitiçaria e coisas assim. Mas a pedra branca, na Bíblia, é com um novo nome. Sabe o que é isso? É uma nova história que Deus está escrevendo para nós. Está em plena concordância com toda a Escritura. Quando Paulo diz assim: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Essa ideia de novidade de vida. É a ideia de novidade. O que Deus vai fazer no nosso meio é uma transformação plena, completa, verdadeira e real. Eu não tenho dúvida disso. Para a gente encerrar isso e ir para algumas aplicações, eu tenho... Jesus também fala de um alimento necessário. Ele fala aqui da ideia do maná escondido. O maná foi usado num período histórico em que o povo de Israel saiu do Egito como escravo e foi levado até a Terra Prometida. E nesse período de tempo, para o povo não passar fome, da noite para o dia, caía um sereno do céu. E esse sereno era um maná, e eles recolhiam diariamente. Eles só recolhiam uma porção a mais na sexta-feira. Porque se eles recolhessem muito e tentassem guardar para o dia seguinte, estragava. O único dia que não estragava era de sexta para o sábado, que no sábado eles descansavam. Tá? Quando eles recolhiam isso, eles tinham um alimento necessário para eles. É interessante que até isso eles reclamavam, né? Até sobre isso eles reclamavam. Depois de um tempo eles reclamavam do alimento que Deus dava para eles. Daí Deus manda as codornizes, né? Mas deixa eu tentar entender um pouquinho o que é esse maná escondido. Vocês lembram da Arca da Aliança? Foi uma das construções que Moisés fez nesse período também. Na Arca da Aliança teriam 3 coisas. As tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos, registrados. A vara de Arão, o bordão de Arão,
e uma porção de maná. Ficou lá. E historicamente, biblicamente, a Arca da Aliança sumiu. Sumiu. Ninguém tem noção de onde está a Arca da Aliança. Foi até alguns filmes tentaram encontrar e dizer onde estava a Arca e tudo mais. Alguns arqueólogos até hoje tentam encontrar e tudo mais e não encontraram essa Arca. Só que no livro de Apocalipse, e nós vamos ver isso mais para frente, revela que a Arca já está no céu. A Arca está lá, não está aqui. E quando a gente pensa no maná escondido, a gente pensa exatamente sobre isso, ou deveria pensar desse maná que está guardado na Arca da Aliança. Em outras palavras, a presença do Senhor, a Arca da Aliança representa a presença de Deus. A Arca da Aliança, com a presença de Deus, significa que Deus nos sustentará eternamente. Para um povo que estava com medo de perder o seu trabalho, a sua renda e o seu sustento, ouvir que Deus o sustentaria com um maná era entender que Deus o amava e que Deus estava com eles. Era uma situação extremamente especial. Imagina assim, alguém que você gosta e diz assim, vem aqui em casa que o churrasco é pela minha conta hoje. Daí você pensa assim, esse alguém gosta de mim, né? É isso que Deus está fazendo. Está dando o próprio alimento, o sustento, a guarda, a proteção dele para aquelas pessoas. Dito tudo isso, eu tenho 4 aplicações. E eu vou ser bem rápido nelas, tá bom? Primeiro, Jesus tem compromisso com a sua palavra. Com isso eu quero dizer que ele não tem compromisso com palavras de pastores por aí. Então, se alguns pastores afirmarem algumas coisas que é contrária à palavra de Jesus, Jesus fica com a palavra dele. E isso aconteceu aí. Você tem algumas igrejas por aí que marcaram data da volta de Jesus. E Jesus não voltou. Essas igrejas falaram assim, Jesus veio pela metade e depois voltou para o céu. Porque ainda não era o tempo. Falso profeta. Falso profeta. Jesus tem compromisso com a palavra dele, com aquilo que ele diz. Não com o achismo nosso. E não, muito menos com o nosso senso comum. Por isso que nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Palavra de Deus. Entre o que algumas pessoas dizem por aí e o que a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz. Eu já ouvi alguém dizer assim, o que nós fazemos como igreja é bíblico, mesmo que você não encontre na Bíblia. É um pouquinho demais, né? Um pouquinho demais. Segunda aplicação. Jesus, em alguns casos, nos tira do perigo. Algumas vezes ele vai tirar você do perigo. Algumas vezes. Em outras situações, ele nos acompanha no meio do perigo. Algumas vezes você vai escapar, ileso. Em outras, você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas ele estará com você. Você vai enfrentar dificuldades, lutas, aflições, problemas, mas ele vai estar com você. Ele vai estar com você. É interessante a gente olhar isso e olhar a perspectiva da história da igreja, né? Várias e várias vezes a igreja foi perseguida. Foi perseguida no início, depois foi perseguida pelas heresias. Depois, quando você tem lá a reforma protestante, você tem várias pessoas sendo perseguidas porque abandonam o catolicismo e fica protestante. Você tem várias vezes em que a igreja é perseguida. Várias vezes. E quando eu olho para tudo isso, eu percebo um Jesus que caminhou com essas pessoas. Tem uma noite, depois da época da Reforma, que é chamada de Noite de São Bartolomeu, em que várias e várias pessoas morreram, porque elas eram protestantes, evangélicas. Jesus estava com elas. Estava com elas. Há relatos de quando o cristianismo começou, dos cristãos sendo jogados na cova dos leões, no Coliseu, e que vários deles morreram de joelhos em oração. Mulheres grávidas sendo jogadas lá,
e morrendo, mas ainda assim com a fé em Jesus. Então, em alguns casos, ele nos tira do perigo. Em outros, ele está conosco. Mas ele nunca nos abandona. O Antipas estava na barriga daquele bezerro de ouro. Morreu assado vivo. Mas o Senhor estava com ele. Se lembrou dele. Mencionou o nome dele quando registrou Apocalipse 2. Terceiro, Jesus está preparando uma igreja santa. Um povo santo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas, agora nós somos um povo santo. E esse santo é ser imago Dei de Deus. Ele é santo, nós refletimos a santidade. E nós refletimos como um espelho, exatamente como um espelho. Refletimos o Deus que nós servimos assim. Santidade. Está separando um povo santo. Está começando aqui. Vai terminar quando Jesus voltar. Mas ele está separando uma igreja santa para ele. Para a gente encerrar, arrependimento é para ser cotidiano, rotineiro. Sempre. Falhou, errou, pecou, pede perdão, busca o Senhor. Ele te ouve e te perdoa. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa do seu erro. Você pode cair e pecar 1000 vezes. E ele continua disposto a te perdoar. A te aceitar e te acolher. Amém? Vamos orar? Deus, essas cartas, as igrejas do Apocalipse têm mexido conosco. Mexido em especial com o meu coração. O Senhor tem enfatizado essa ideia de uma igreja simples, mas ao mesmo tempo santa. Que vive o arrependimento, que é fiel ao Senhor e que gradativamente vai sendo transformada e moldada pelo Senhor. Deus, eu quero te louvar e te adorar, porque o Senhor não nos abandona. Passamos por lutas, problemas, dificuldades. Em algumas situações o Senhor nos livra, em outras o Senhor está conosco. Ó Deus, que nós tenhamos essa sensação e essa percepção do Senhor conosco. E que essa sensação e percepção, Pai, possa ser algo extraordinário, renovador e confortador aos nossos corações, Pai. Nos ajuda, porque várias vezes nós pensamos que estamos sozinhos e queremos vencer na força do nosso braço, na nossa inteligência, capacidade. Deus, trabalha para que isso não aconteça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.